Bom dia a todos os meus alunos, a todos os seguidores do meu canal, a todas as pessoas que estão passando por aqui, que se interessaram pelo tema. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe o estudo, os projetos, os sonhos de vocês. Quero pedir, como sempre, antes da gente começar, que você tenha seu caderno aí do ladinho. Se não tem ainda, para o vídeo, tá? Que o mais importante é você ter um lugar para você anotar tudo que a gente vai estar falando aqui, tá? É muito importante isso. Então, o nosso tema de hoje é enfermagem em neonatologia, é a aula 1, que geralmente a gente passa quando depois que a gente fala um pouquinho dos termos e tal, daí a gente começa a entrar na classificação do recém-nascido, tá? É uma aula muito gostosa, eu particularmente amo trabalhar com recém-nascido. Toda a minha formação foi nisso, então eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eles são uns serizinhos maravilhosos, tá? Então vamos lá? Bom, a gente vai partir de alguns conceitos que eu acho que são muito importantes que vocês compreendam. Existem alguns conceitos dentro da neonatologia que são importantes para que você compreenda todo o resto. Então, o próprio termo neonatologia, se você dividir, neo significa novo, né? Natologia, nascido. Então, é neonatologia, né? Então, é o recém-nascido, é aquele que nasceu novo, né? Então, é o recém-nascido. E esse recém-nascido, ele até os 28 dias, né? 27 dias, 23 horas e 59 minutos, da hora que ele nasceu até 28 dias, ele está classificado, ou então ele está dentro de um período que a gente chama de período neonatal, tá? Período neonatal. Então, retomando, né, que eu parei um pouquinho. Então, continuando, né, o período neonatal, ele vai do nascimento da criança até o 28º dia. Então, a gente diz que ele está no período neonatal. Tudo que acontecer com o bebê nesse período, né, se ele tiver dodói, se ele fizer febre, se ele apresentar algum tipo de patologia, né, se ele tiver que ser internado, então a gente diz que ele está nesse período, ele adoeceu, ou se Deus o livre for a óbito e tal, no período neonatal, tá? E idade gestacional é a duração de uma gestação. Só que nós da área da saúde, vocês também, a gente não conta em meses, né? Não é 6 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A gente conta em semanas, né? Então a gente conta 2 semanas de gestação, 4 semanas de gestação, 8 semanas, tá? Então, é a duração desde o primeiro dia do último período normal da menstruação. Então, o primeiro dia que aconteceu a última menstruação dela até o nascimento do bebê expresso em semanas completas, tá? Outra classificação que a gente dá também para o recém-nascido a gente classifica ele em pré-termo, a-termo e pós-termo. O pré-termo ou prematuro. Meu Deus, a minha cachorrinha ela late demais, peraí. Então, voltando, minha cachorrinha fica latindo e atrapalhando a aula. Bom, os pré-termos são aquelas crianças, os recém-nascidos que nasceram antes do tempo. Ou seja, com menos de 37 semanas de gestação completos. Ou com menos de 259 dias completos, se você quiser contar em dias, tá? As crianças que nascem antes das 34, né, ou entre 34 e 36 semanas, antes das 34, não, desculpa, entre 34 e 36 semanas, são chamados prematuros tardios, né? Ou seja, é aquela criança que quase chegou lá, tá bem no limítrofe, né? E antes das 34 semanas são os pré-termos, os prematuros realmente mais severos. E os a termo são recém-nascidos que nasceram no tempo certo, ou seja, que completaram a gestação. 37 semanas completas ou até menos de 42 semanas. O ideal mesmo é 39, 40 semanas, tá? E os pós-termos são aqueles que nasceram após o tempo, ou seja, após as 42 semanas completas de gestação. Por que isso? Porque a gente tem uma margem de erro, geralmente de 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos. Porque às vezes a mulher não sabe quando foi que ela menstruou, então quando você vai fazer o cálculo que vocês vão aprender lá na obstetrícia,
daí você vai ver que a gente tem uma margem de erro, tá? Por isso que a gente coloca aí entre 37 e 42 semanas a idade para o bebê nascer. E quando esse bebê nasce, a gente vai prestar alguns cuidados nele, né? Que vai pesar, vai aspirar. A gente vai ver isso tudo direitinho nessa aula, tá? E o primeiro peso do recém-nascido vai dar também para ele uma classificação, tá? Então eu vou classificar ele em baixo peso, muito baixo peso ou extremo baixo peso, de acordo com os quilos que ele pesar lá, que foi o primeiro peso dele, tá? Então vamos supor, um bebê que pesou menos de 2.500 gramas ou 2,5 kg, ele é considerado de baixo peso no Brasil. Então, o bebê tem que estar acima de 2,5 kg. Muito baixo peso quando está abaixo de 1,5 kg ou 1.500 gramas. E extremo baixo peso, aquele bebê realmente extremamente prematuro e também que pesa muito pouquinho, é aquele bebê que nasce com peso inferior a 1.000 gramas ou inferior a 1 quilinho, tá? Eu mesmo já trabalhei com bebê de 600 gramas, né? Então são extremamente prematuros. É muito difícil de você trabalhar, mas muito gratificante. E isso é um tipo de classificação. Então a gente pode classificar de acordo com a idade gestacional, de acordo com o peso, né? E a gente tem uma outra classificação também de acordo com a idade gestacional, que a gente classifica esse paciente em adequado para a idade gestacional, ou seja, ele nasceu no tempo certo, nasceu lá entre as 37 e 42 semanas e nasceu com um peso também acima de 2,5 kg. Então, ele é AIG, ele é adequado para a idade gestacional, tá? Mas se por acaso ele nasceu com a idade gestacional boa, ou seja, nasceu com 39 semanas, mas nasceu com 1,5 kg, ele tá pequeno para a idade gestacional, tá? E se ele nasceu com 36 semanas e com 4 quilos, vamos supor, ele tá grande para a idade gestacional. Como é que eu sei disso, Cláudia? Porque tem um gráficozinho que a gente coloca, eu vou mostrar para vocês, e a gente coloca ele dentro desse quadro. Então, o bebê, ele pode ser peso normal, baixo peso, extremo baixo peso. Ele também pode ser pré-termo, a-termo e pós-termo. E ele também pode ser AIG, PIG e GIG, ou seja, ele pode ser adequado para a idade gestacional, ele tanto nasceu no tempo certo como ele nasceu com peso bom, como ele pode ter nascido pequenininho, mas nasceu no tempo certo, só que nasceu magrinho, né? Nasceu de baixo peso, então ele é pequeno para a idade gestacional. Ou ele nasceu na idade gestacional normal dele e nasceu muito gordinho, né? Muito ali em cima do peso, mais de 4 quilos. E aí ele é considerado antes para a idade gestacional dele, tá? Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho. Ó, o percentil que eu tava falando, tá? Então o bebê, quando ele nasce, vamos supor, vou pegar minha canetinha aqui, ó. Canetinha vermelha para o bebê que nasceu PIG, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho as semanas em gestação, tá vendo? Semanas em gestação nessa linha horizontal. E na linha vertical eu tenho os quilos. Nasceu com 500 gramas, 700 gramas, 1.000 gramas, 1.250 gramas, 1.500 gramas, tá? 1,5 kg, 1,7 kg, tá? Então, vamos supor que nasceu um bebezinho com 33 semanas. Aí você procura onde é que tá 33 semanas. E ele nasceu com 2 quilos, vamos supor. Então, eu pego aqui 36 semanas e vou subindo 2 quilos. 36 semanas até eu chegar no 2 quilos, ó, tá? 2 quilos é aqui, 2.000 gramas, vamos supor, tá? 36 semanas e 33 semanas e 2 quilos. Ele é considerado, porque ele tá aqui, ó lá, vou botar a seta, ó lá. Ele é considerado adequado para a idade gestacional. Cláudia, mas ele nasceu com 33 semanas, ele é prematuro. Ele é prematuro na idade gestacional, mas o peso dele estava bom. Se ele continuasse na barriguinha da mãe dele, ele ia pegar um peso bom, porque o peso dele com 33 semanas é 2 quilos mesmo, tá? Para a idade gestacional dele, ele tá adequado. Para essa idade gestacional de 33 semanas, entendeu? Vamos pegar outra canetinha aqui, a canetinha azul, para vocês verem, tá? Então, eu tenho um bebezinho que nasceu, vamos supor, ele nasceu com 39 semanas, normal. Vou pegar aqui. Deixa eu só achar minha caneta. Tá? Deixa eu só achar aqui a caneta. Que a canetinha achei.
tá? Então, eu tenho um bebê com 39 semanas, ele tá bem aqui, ó. E ele nasceu, vamos supor, com 3,5 kg. 39 semanas, 2 quilos, 3 quilos, 3,5 kg. Bem aqui. Não, vamos botar ele com 4 quilos pra dar AIG, tá? Pra dar PIG. Ou GIG. 4 quilos, ó. Tá? Tarará. Então, esse bebê aqui, ele tá classificado aonde? Ele nasceu com a idade gestacional normal, mas ele nasceu muito pesado. Então, ele é grande para a idade gestacional dele. Agora eu vou pegar, assim eu consigo classificar numa boa, tá? Vou pegar uma canetinha verde pra gente fazer outro. Então, eu tenho um bebezinho que nasceu com 37 semanas e com 1,5 kg, vamos supor, tá? Não, 1,5 kg não. Vamos supor, o bebê nasceu com 40 semanas e 1,5 kg, tá? 40 semanas e 1,5 kg. 1.500 gramas aqui, ó, que é o verdinho, tá? Se você for fazer, ele tá aqui dentro, ó, pequeno. Ele nasceu com 40 semanas, ou seja, tá no tempo certo, só que ele nasceu magrinho demais, nasceu com baixo peso. E aí ele tá pequeno pra idade dele. Entenderam essa classificação? Então eu uso esse gráficozinho e eu consigo classificar meu bebê, ó, de boa, tá? Então, pequeno para idade gestacional, ele pode ser eu posso colocar ele dentro de algumas siglas, né? A gente não usa esse nome todo, então eu uso RNPT-PIG, RN pré-termo PIG, RN a termo PIG ou RN pós-termo PIG. E ele também, se ele for adequado para a idade gestacional, ele pode ser RN pré-termo AIG, RN pré-termo a termo AIG, RN pós-termo AIG. E também grande para a idade gestacional, ele pode ser pré-termo GIG, ele pode ser pré-termo prematuro, mas ter um peso bom, né? RN pré-termo GIG, RN a termo GIG e RN pós-termo GIG. Posso, de acordo com o crescimento intrauterino dele, eu posso dar essas classificações para o meu recém-nascido. Algumas outras definições, por exemplo, nascimento. Nascimento é o ato de nascer. Tanto faz se ele tá vivo ou tá morto. Nasceu do corpo da mãe é um nascimento. Agora, se ele nasceu morto já, ele é chamado de natimorto. Se ele nasceu vivo, ele é chamado de nativivo. Ah, por exemplo, já teve questões de concurso que foram assim: recém-nascido nasceu a termo e respirou 2 vezes e após isso foi a óbito. O recém-nascido é considerado natimorto ou nativivo? O que vocês acham? Isso mesmo, ele é considerado nativivo, tá? Porque ele respirou antes de nascer, mesmo tendo morrido 5 minutos depois, tá? Então, só se ele não respirar, ele for já nascer em parada cardiorrespiratória e não for revertido, tal, daí ele é natimorto, tá? E RN é o recém-nascido, neonato ou recém-nato, é aquela criança que é classificado recém-nascido até 28 dias de vida dele, do momento em que ele nasceu até o 28º dia, ele é considerado recém-nascido. Neonatologia, já expliquei para vocês, né? Ele é a ciência que estuda aquele que nasceu novo, ou seja, aquele que é recém-nascido. E quando esse bebê nasce, a gente pariu esse bebezinho, né? Então, a gente vai ter que dar uma assistência imediata para esse recém-nascido. A gente precisa prestar uma assistência imediata para ele. Então, tem algumas coisas, algumas situações, alguns procedimentos que são obrigatórios e são universais. Em qualquer lugar do mundo que ele nascer, ele vai ter esses mesmos cuidados, tá? Então, é aqueles cuidados que são prestados nas 2 primeiras horas após o parto. Tá bem aqui, ó. 2 primeiras horas após o parto, tá? Então, são aqueles assistência imediata, imediatamente, ou seja, dada até 2 horas após o parto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos com ética, né? De acordo com a filosofia da instituição e os princípios de humanização. Qual é o objetivo da gente quando a gente presta esses cuidados ao recém-nascido? Observar e avaliar suas condições vitais, físicas, de comportamentais, como é que esse recém-nascido se comporta, se ele chorou forte, tá? Se ele tá ativinho, se ele suga bem, tá? Se proteger também essa criança, né, dos riscos do meio ambiente, como temperatura,
os riscos do parto mesmo. Depois a gente vai identificar alguma anormalidade que esse bebê tenha nascido, que dê precocemente, se a gente identificar, a gente consiga reverter isso, tá? Conhecer o recém-nascido e interagir com ele, participando da família, para saber se esse recém-nascido vai estar num lar seguro. Então, esse é o objetivo da nossa assistência ao recém-nascido. Então, né, cheguei agora, mamãe. Então, a recepção do recém-nascido, ele tem normas, né, constituídas pela Organização Mundial de Saúde, que tem o objetivo da gente prestar uma assistência de qualidade individual para cada bebezinho desse. Quando a gente vai receber o recém-nascido, a gente recebe ele utilizando luvas estéreis, tá? Para nossa proteção, né? E a gente não sabe, esse bebê tá envolto em líquido, secreção amniótica, secreção da mãe, tá? O líquido da bolsa, né? O vernix, que é aquela gordura que ele tem, sangue da mãe. Então, o ideal é você realmente, o ideal não, o obrigatório é você receber esse paciente com luva estéril. Aí, logo que ele nasce, a gente vai envolver ele num campo aquecido, secar bem ele. Por quê? Porque o líquido, ele faz com que a temperatura do recém-nascido evapore, ele faz uma hipotermia. Então, esse bebê tem que ser aquecido no campo estéril. Depois a gente tira aquele campo, troca ele, aquece novamente o bebezinho, tá? E aí, a gente vai iniciar a aspiração, coloca ele num bercinho aquecido, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tem um vídeo, eu vou deixar de uma sala de parto e de um local onde é aquecido o bebezinho, tá? Vai colocar ele na posição de Trendelenburg, que é a cabecinha um pouquinho pra baixo, e vai aspirar as secreções dele se for necessário. Geralmente, bebê de parto normal, que ele passa pelo canal de parto, há uma compressão do pulmão e essas secreções já saem na boquinha, é só você limpar com uma gaze. Agora, bebê de parto cesárea, que não passa pelo canal de parto, então é um bebê que geralmente a gente precisa aspirar, tá? Você vai secar e aquecer. O campo ficou molhado, tira aquele campo e coloca outro campo sequinho. O bebê não pode ficar num lugar molhado, tá? Por causa do choque térmico. E lembrando que a transição desse bebê do útero para a sala de parto representa um estresse muito grande para esse bebê. E inclusive um estresse térmico, de temperatura, tá? Então ele faz uma vasoconstricção e ele perde muito calor. Então você precisa aquecer esse bebê, tá? Esse videozinho que tá aqui é exatamente os cuidados do bebê na sala de parto. É um vídeo muito legal que mostra aspirando, mostra cuidando. Então eu quero muito que depois vocês deem uma olhada, ele vai estar no descritivo do nosso canal. Aí você vai também avaliar, a gente dá uma nota para esse bebê, no primeiro e no quinto minuto de vida, que a gente chama de escala de Apgar, tá? Essa escala de Apgar, é claro que você não vai estar ali cuidando do bebê e vai estar anotando, é na sua cabecinha, você tem que gravar direitinho, e aí você vai, depois, quando você estiver fazendo suas anotações, você vai dar uma nota para ele no primeiro minuto de vida e no quinto minuto. Mas, para você dar essa nota, você tem que ver algumas coisas nesse bebê. E aí, o que é esse bebê? A gente vai ver esses 5 sinais que vocês estão vendo aqui. Frequência cardíaca, frequência respiratória, tono muscular, irritabilidade reflexa e cor, tá? Então, para cada pontinho desse, para cada sinal desse que você vai ver na sua cabecinha, óbvio, você vai lembrar depois que você cuidou do recém-nascido ali, aí então você vai dar uma nota para ele. Por exemplo, você vai dar uma nota 2 vezes, no primeiro minuto, que aí ele tem direito a uma recuperação, tadinho, né? Vai supor que você dá uma nota baixa para ele no primeiro minuto porque ele não estava respirando bem, mas depois, lá no quinto minuto, ele, tá respirando legal. Então, ele merece uma reavaliação e você dá uma nota melhor para ele, tá? Então, você vai avaliar a frequência cardíaca. Se ele nasceu em parada cardíaca, a nota dele é 0. Se tá abaixo de 100 batimentos por minuto, né, essa frequência cardíaca, a nota dele é 1. E se tá mais do que 100 batimentos, você pode dar um 2 para ele, que tá super legal. A respiração, se ele nasceu em parada respiratória, é 0 a nota dele. Se a respiração dele tá lenta e irregular, tá? Então, você dá um 1. Agora, se foi o bebê que chorou forte, por quê? Porque quando o bebê nasce, lá dentro do útero da mãe, ele não usa o pulmão, ele respira pelo cordão umbilical. Mas assim que ele nasce, por isso que a gente gosta que o bebê chore forte, porque assim que ele abre o bocão e chora forte, os alvéolos dele abrem e ele
coloca um ar residual bom dentro do pulmão e esse pulmão fica aberto, quer dizer que esse pulmão vai funcionar super bem. Então, se ele chorou forte ao nascer, então você pode dar uma nota 2 para ele. O tônus muscular dele, bebezinho, ele não fica largado, o bebê fica puxando os bracinhos e as perninhas, né? Aquilo dali é o tônus muscular. Se ele puxa, tem um movimento bom, ativo, você dá um 2 para ele. Se ele flexiona um pouquinho, mas é meio largado, você dá 1. Ou se ele nasceu largadão, flácido, aí você dá 0 para ele. Se ele faz careta, tosse, espirra, não quer que você aspire, tá chorando e tal, é porque ele tem uma irritabilidade reflexa boa. Tá? Mas se ele só faz uma caretinha, daí você dá um 1 para ele. Se ele não responde, se aspira, faz tudo com ele, ele nem responde, não se irrita nem nada, então você dá um 0 para ele. A corzinha dele, se ele nasceu cianótico, você dá para ele um 0, né? Cianótico, não tá respirando e tal. Agora, se ele tá com o corpo rosinha, mas só a boquinha e as extremidades, os pés e as mãos estão roxinhos, você dá um 1. Agora, se ele nasceu completamente rosado, chorou forte, dá um 2 para esse cara que ele merece, tá? Às vezes, o bebezinho, ele nasce um pouquinho rosado, só meio cianótico, aí você dá um 1 no primeiro minuto, mas no segundo minuto ele já chorou forte, já tá legal, já tá ok, você já pode dar um 2 para esse cara, tá? Depois você vai somar essas notinhas na sua cabeça. Se no primeiro minuto ou no quinto minuto ele tirou entre 0 e 3, somando tudo, aí ele é classificado como teve uma asfixia grave, né? Um bebê que a gente tem que cuidar dele. Se a nota dele foi de 4 a 6, ele tem uma asfixia moderada. Se a nota dele foi boa, foi de 7 a 10, ele tem uma boa vitalidade, uma boa adaptação. Às vezes o bebê pode tirar 5 no primeiro minuto e 8, 9 no quinto minuto. Então é um bebê que se recuperou legal, então dá uma oportunidade para esse cara, porque ele merece, tá? Tem um videozinho no YouTube que fala, um professor falando bem da escala de Apgar, muito legal também, vai estar no descritivo do meu canal. Eu quero que vocês vão lá e deem uma olhada que vale super a pena, tá? Outra coisa que a gente vai fazer vai ser verificar os sinais vitais, tá? Você vai colocar ele no monitorzinho cardíaco, ver frequência respiratória, frequência cardíaca durante 1 minuto, né? Tá? Vai verificar os sinais vitais geralmente a cada 4 horas, né? A cada hora nas primeiras 4 horas de vida do bebê, tá? Para saber se não houve nenhuma alteração. E os valores de sinais vitais são esses, normais. Você pode até copiar depois, quando você for lá fazer estágio na parte de neo, ou então na parte de pediatria, tá? Ou então mesmo na maternidade, que você vai atender esse recém-nascido. Então, leva lá copiadinho na sua caderneta. Temperatura entre 36 e 36,5. Frequência respiratória dele é em 30 a 40, né? Movimentos respiratórios por minuto. A frequência cardíaca entre 80 e 170. O normal mesmo é 140. A pressão arterial, a sistólica de 75 e a diastólica de 50 milímetros de mercúrio. Os equipamentos que você utiliza é termômetro e estetoscópio, tá? Monitor cardíaco, fita métrica, porque você também vai medir esse bebê, tá? Beleza? Aqui, mais uma vez, os equipamentos, né? Geralmente tem alguns equipamentos que estão lá, né? Tem o oxímetrozinho, tem o tensiômetro dele é bem pequenininho, vocês estão vendo, é um tensiômetro pequenininho, tá? Tem o monitor cardíaco, o termômetro, os eletrodos, tal, a balança para você pesar esse bebê, o primeiro peso lá, pra gente ver. Vai medir a cabecinha, que é o perímetro cefálico, o perímetro abdominal, o perímetro torácico, a gente vai ver direitinho essa mensuração. E também você vai identificar esse recém-nascido, né? Colocar lá na pulseirinha, né? Tanto da mãe quanto do recém-nascido. A gente não coloca nome de bebê, porque esse nome pode mudar, tá? E também não é só por isso, é porque esse recém-nascido eu tenho que saber que ele é daquela mãe, para não haver uma confusão. Então, na pulseira do bebê tem RN de Maria, por exemplo, tá? O sexo dele, feminino, masculino, a data, a hora do parto, o número do quarto e o registro da mãe no antebraço ou então no tornozelo, tá? Em partos múltiplos, por exemplo, gemelares, trigêmeos, quadrigêmeos, então, você vai colocar gemelar de Maria 1, gemelar de Maria 2, gemelar de Maria 3, entendeu? Ok? E também fazer a impressãozinha da planta do pé, porque a impressão é uma identificação. A impressão da planta do pezinho do bebê, só aquele bebê vai ter essa impressão digital, tá? Então, você vai colocar lá no cartãozinho da criança e na declaração de nascidos vivos que a gente preenche. Aí, a gente vai botar numa almofadazinha daquela, o pezinho dele, e vai colocar lá,
tá? No cartãozinho do bebê. E outra coisa importante que a gente faz nessas primeiras 2 horas é o clampeamento do cordão umbilical. Esse cordão umbilical, na hora que ele sai da barriga da mãe, o obstetra ele espera uns 10 segundinhos, né? E aí ele clampeia, só que ele clampeia comprido, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó, ele clampeou, vou até fazer aqui um círculo vermelho, uma risquinha vermelha pra vocês verem. Ele vem com esse pedação aí de cordão, você não vai deixar essa criança com esse pedação de cordão, né? Aí então você pinça, né? Aí uns 2 centímetros, mede uns 2 centímetros do umbigo dele pra ficar um pedacinho assim, mais ou menos aqui, ó, como esse daqui, ó. Vou até botar uma setinha no corpinho dele. Um pedacinho, aí você clampa, faz o clampeamento com uma pinça, coloca o clampzinho, que é um clamp amarelinho, e corta em cima, tá? Uns 2 centímetros. Limpa com álcool a 70%, verifica se ele tem hemorragia, inspeciona, vê se tem os vasos umbilicais. Dentro do cordão umbilical existem 2 artérias e uma veia. Vocês não podem esquecer disso. Isso é questão de concurso muitas e inúmeras vezes. Dentro do cordão umbilical é para ter 2 artérias e uma veia. Caso, por acaso, ele só tenha uma artéria e uma veia, os vasos não estejam normais, esse bebê pode ter malformações internas. E aí, se você identificar isso, tem que falar para o médico que ele vai fazer uma ultrassom, uma tomografia para saber qual é a malformação que esse bebê tem. Então, dentro do cordão umbilical, anota aí, tem 2 artérias e uma veia, tá? Aqui, ó, você vai olhar direitinho, tá vendo? O cordão, ele é cortado aqui, ó, tá? E aqui são os cuidados, tá? Então, o cordão umbilical aqui é o 1, tá? Vou colocar 1, 2, é o tempo em que ele vai cicatrizando. Porque isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma abertura para dentro do corpo do bebê, tá? Então, se você, por algum acaso, infeccionar isso daí, ou a mãe não cuidar direito, tá? Então, é uma infecção generalizada que acaba ocorrendo com esse bebê. Então, no primeiro dia, no número 1, ele tá assim, é uma geleia, né? Aí ele vai mumificando, vai ficando escuro, até que ele vai necrosando e ele cai. E fica só a cicatrizinha. Lembrar a mãe que tem que sempre limpar pelo menos 3 vezes por dia, né? Se sujar de cocô, de xixi, beleza? Inclusive, somos nós que damos essa orientação pra mãe, tá? Da limpeza do cordão umbilical. Uma outra coisa que a gente faz com o bebezinho também, ali mesmo na sala de parto, é pingar uma gotinha de nitrato de prata na primeira hora de vida em cada olhinho dele. Por isso que o bebê fica com aquele olhinho um olhinho meio manchadinho de amarelo, porque é o nitrato de prata. Por que isso? Porque antigamente, há uns anos atrás, né, as crianças que nasciam de parto normal, elas tinham uma infecção nos olhos, né, inclusive podia levar a cegueira, porque as mães às vezes tinham gonorreia e elas não sabiam que tinham. Então, para evitar isso, foi-se institucionalizado a credeização. O que é a credeização? Credeização é você pingar uma gotinha de nitrato de prata no olhinho dos bebezinhos, independente deles nascerem de parto normal ou cesárea, virou uma padronização para evitar a oftalmósica neonatal, que é essa doença que pode ser causada pela gonorreia, pela clamídia, tá? E pode levar à cegueira, tá? Lembrando que esse frascozinho de nitrato de prata, a gente abre, deixa ele na sala de parto, a gente identifica. Por quê? Porque ele é evaporado, então você tem que trocar essa solução, certo? A cada 12 horas, a cada plantão seu tem que ser trocado e identificado. Às vezes, alguns bebês têm uma reaçãozinha, dá uma conjuntivite e tal, mas é tranquilo, ok? Até que se você fizer na técnica correta, não vai dar problema. Outra coisa que a gente faz no bebezinho é administrar 0,1 ml de vitamina K. Por que isso? A gente faz na perninha dele, no vasto lateral da coxa. Por que isso? Porque a vitamina K, a gente sabe que ela previne contra a hemorragia. A vitamina K, ela é importantíssima na coagulação sanguínea. Então, para evitar que esse bebê faça uma hemorragia, né, no período neonatal, a gente ajuda esse sistema sanguíneo desse bebê administrando vitamina K, tá? Então, para evitar a hemorragia do neonato, a doença hemorrágica do neonato, a gente faz 0,1 ml. Só um pinguinho mesmo, só uma furadinha, ele nem sente, já tá chorando mesmo. Brincadeira. Então, a doença hemorrágica do recém-nascido é essa doença que a gente evita administrando o Canaquion, que é a vitamina K. Beleza? Depois disso, você vai lá, vai anotar, vai registrar tudo que você fez, né?
no recém-nascido, vai dar a notinha dele da escala de Apgar, vai escrever direitinho, porque a gente precisa registrar tudo que a gente faz no prontuário, na carteirinha do bebê, na carteirinha do recém-nascido, tá? Lembrando que o contato da mãe com o bebê, ele é fundamental, o mais precoce possível. Nasceu, você fez os cuidados, viu que o bebê tá bem, leva lá pra mãe olhar ele, tá? Pra mãe pegar nele, pra mãe ficar tranquila, pro bebê ficar tranquilo. E se der, a gente ainda coloca pra fazer o aleitamento materno. É isso, muito obrigada a vocês. Assistam os vídeos que eu vou deixar na descrição, porque eles são muito importantes pra complementar essas informações que eu dei, ok? Muito obrigada. Se você gostou da aula, você se inscreve no canal, tá? Nossa próxima aula vai ser de exame físico desse recém-nascido, vai estar bem legal também. E aí você se inscreve, clica no gostei, deixa os comentários, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tem. Um beijo grande no seu coração e fiquem com Deus.